De Enzo para Enzo, 3 dias depois da demissão de Enzo Maresca, o Chelsea consegue com Enzo Fernandes, aos 49 do segundo tempo, um empate muito precioso contra o Manchester City aqui no Etihad Stadium. Precioso, claro, por conta de todo esse contexto, né? Esse turbilhão da troca de treinadores, desfalques muito relevantes, né? O Caicedo suspenso, o Cucurella machucado, 2 de última hora, o Fofana teve uma febre e não pôde jogar e o Robert Sanchez teve um pequeno problema muscular. Esse Chelsea remendado, inclusive, né, na comissão técnica teve o interino Callum McFarlane, treinador do Sub-21, e que a gente não sabe qual vai ser o futuro dele. O Chelsea ele consegue uma atuação, principalmente no segundo tempo, bastante decente, tá? O jogo começa com o Chelsea um pouquinho melhor, mas a partir dos 15 minutos o City, até o intervalo, empurra o Chelsea contra a parede, não deixando os Blues respirarem, tá? O City começa a criar uma porção de chances e esse empurrar o Chelsea contra a parede muito aconteceu por conta do retorno do Rodri ao time titular. O Rodri, que não era titular do Manchester City desde outubro, é apenas a 7ª titularidade do Rodri na temporada, a 5ª na Premier League, e ele foi muito bem enquanto teve fôlego, enquanto teve perna. Inclusive em 2 momentos o Reece James, por acidente, deu entradas mais duras no Rodri, uma síncope no ritmo do coração do torcedor do Manchester City, que toda vez que o Rodri cai no chão, pensa que o pior pode voltar a acontecer, mas aparentemente tudo bem com ele, tá? Não tudo bem com outros companheiros, mas eu já entro nessa, só para não perder a cronologia do jogo. O City cria algumas chances com Haaland, que numa bela jogada individual consegue colocar uma bola na trave. Teve outra chance também de finalizar, o Bernardo Silva, até que o Phil Foden também, num belo domínio, um domínio que deixaria Mahrez orgulhoso, inclusive, até que o Reinders consegue criar e marcar o único gol do Manchester City nessa partida para dar uma vantagem bastante justa e até tímida para o senhor do jogo no primeiro tempo. O City que termina com mais finalizações e com uma posse de bola próxima dos 70%. Só que a segunda etapa foi de um Chelsea melhor do que o Manchester City, tá? O interino do Chelsea fez uma troca ousada, não por quem entrou, mas por quem saiu, porque ele tirou o Estevão, que foi titular, e que não teve nenhuma chance praticamente de brilhar. No primeiro tempo o Chelsea estava só se livrando da bola e João Pedro, Estevão e Pedro Neto eram praticamente espectadores de tentar ganhar no alto para ver se conseguiam fazer alguma coisa, não teve muito o que fazer. E aí, cara, num jogo em que o Palmer estava mal, o Pedro Neto estava mal, não sei por que a escolha de tirar o Estevão, mas eu não vou mergulhar e me debruçar muito sobre isso, porque, enfim, é uma escolha que faz parte, eu discordo dela, mas também não acho que seja o maior absurdo para parar a hora do Brasil. Sai o Estevão e entra o Andrei Santos. E para mim foi o protagonista dessa reação do Chelsea, tá? Não foi só por conta dele. A entrada do Liam Delap, inclusive, que não vem bem, né, na temporada com o Chelsea, eu achei que foi muito boa. Ele, para o jogo que foi no segundo tempo, fazendo a parede, ele é muito mais pivô e muito mais 9 do que o João Pedro, né? Então eu acho que o Chelsea melhorou com o Andrei Santos no meio-campo, com o Liam Delap como camisa número 9, e também porque mudou um pouco a marcação, virou mais homem a homem do que uma marcação um pouco mais por zona, e o Chelsea conseguiu ir empurrando um pouco mais o City e conseguindo encontrar muitos espaços no contra-ataque, especialmente, né? Mais do que empurrando, para me corrigir aqui, enquanto eu admiro essa neve que cai de maneira muito bonita, muito poética aqui no Etihad Stadium. Se você está só ouvindo o vídeo, agora veja, porque está muito bonita. Eu sou uma criança na neve, cara. Não cresci com neve, né? Assim como quase todos nós. Vi neve pela primeira vez na minha vida com 27 anos de idade, então toda vez que tem neve por aqui, e não é sempre, não é tão frequente, é sempre todo inverno, mas não é tão frequente aqui em Manchester, então é muito bonito quando ela cai e eu não consigo deixar de apreciar. Voltando um pouquinho então. O Chelsea consegue no contra-ataque encontrar muitos espaços. O City ele não cria nenhuma grande chance no segundo tempo, mas ele ocupa muito o terço final, o setor de ataque batendo nessa área muito bem ocupada pelo Chelsea. Aliás, temos que elogiar as atuações de Badiashile, de Achapong
e de Chalobah, cara. Assim, eu sei que teve um erro do Badiashile no gol do City, mas eles ganharam praticamente todas as divididas, todas as disputas, bloquearam vários chutes, inclusive do Haaland, né, dos jogadores do Manchester City. A área do Chelsea sofreu muito pouco. O Chelsea deixou o City ocupar o redor, né, aquela ferradura ali ao redor da área, até como plano, né, não como acidente, e conseguiu bloquear o City, que perdeu muitas dessas bolas. Tem o mérito da defesa e tem o demérito dos jogadores do Manchester City. Acho que o Cherki foi mal, o Foden foi mal e o Rodri cansou. Não está pronto para jogar 90 minutos, né? E o Chelsea cria essas oportunidades. O Pedro Neto, logo no começo do segundo tempo, tem uma chance de ouro e não consegue converter, perde um gol, muito mal o Pedro Neto, uma das piores partidas que eu vi ele fazer pelo Chelsea. O Palmer também foi mal até o fim, tá? O Delap teve uma chance, até que no finalzinho, né, no apagar das luzes, no cair do último floco de neve, o Enzo Fernandes, numa boa jogada do Malo Gusto pela direita, que começou na esquerda, ele consegue, com desvios no meio do caminho, encontrar o Enzo Fernandes sozinho. O Donnarumma até faz um milagre, mas o rebote acaba sendo do próprio Enzo Fernandes, que consegue dar esse ponto, portanto, merecido ao Chelsea aqui no Etihad Stadium, tá? Antes de falar do futuro da comissão técnica, do comando técnico do Chelsea, preciso também trazer um pouquinho da possível crise de lesões na defesa do Manchester City, especificamente da zaga, né, que já não tem o John Stones. Hoje o Guardiola falou que ele vai ficar fora por ainda alguns meses, né? O John Stones é um jogador que não dá mais para contar, pronto. Hoje saíram machucados o Vardiol e o Rúben Dias, e o Guardiola disse que não parece boa a situação de nenhum dos dois. Na quarta-feira tem um jogo aqui contra o Brighton, estaremos aqui inclusive. E aí, cara, as opções que o City tem hoje para o setor defensivo, tá? Para a zaga é muito pouco. Tem o Ake e o Kusanov para a zaga, sendo que o Ake não é um cara também confiável fisicamente. O Kusanov está voltando de um tempo sem jogar. Matheus Nunes na direita, O'Reilly na esquerda e o Rico Lewis. Tem que ver a situação do Aïnouri com a Argélia, que joga as oitavas de final da Copa Africana de Nações nessa terça-feira contra a seleção do Congo. Se for eliminada, a Argélia, o Aïnouri volta. Acredito que há tempo de ser relacionado, não sei, né? Se ele tiver minutagem contra o Congo, ele jogou 45 minutos na última partida da fase de grupos. Acho difícil que ele jogue na quarta-feira, mas pro fim de semana ele já volta. Mas não é algo que vai mudar a vida do miolo de zaga do Manchester City, né? Não sei se o O'Reilly pode ir para a zaga e aí o Aïnouri jogar na esquerda no jogo do fim de semana. Enfim, vamos ver também a situação do Vardiol e do Rúben Dias. Sobre futuro do comando técnico do Chelsea. Eu vi uma galera falando de Filipe Luís. Até a informação, uma galera repercutindo principalmente o que o Sam Wallace, colunista do The Telegraph aqui da Inglaterra, disse na última coluna dele, né? O Chelsea até agora não me retornou sobre o Filipe Luís estar cotado ou ter sido cotado, mas até onde eu sei, a licença que o Filipe tem da CBF, ela ainda não é a licença Pro, que precisa de pelo menos duas temporadas completas enquanto Pro para ser equivalente à UEFA e, portanto, dirigir um clube da Confederação Europeia, né? Então eu acho que por questões técnicas, por questões legais, né, o Filipe Luís não teria como assumir o Chelsea nesse momento. Ele que tem uma passagem como jogador do Chelsea, né? Imagino que seja um cara que, se continuar com o sucesso que ele está no Flamengo e na carreira de treinador, ele eventualmente esteja entre os nomes interessados para o futuro do Chelsea, mas não acho que é o momento ainda, né? E parece que vem mesmo o rapaz do Strasbourg, o inglês Liam Rossigna. Informações da imprensa francesa, já que ele treina o Strasbourg, é que ele já está em Londres nesse domingo. Então é muito provável que esse acordo seja anunciado, se é que já não foi, nas próximas horas ou nos próximos dias, antes do jogo do Chelsea na quarta-feira contra o Fulham, pela Premier League. O Rossigna, que tem 41 anos, está na segunda temporada do Strasbourg. Na última temporada, na primeira dele, foi 7º colocado. Teve uma janela que foi a 5ª maior da Ligue 1 nesse verão europeu e está na 7ª colocação.
do campeonato francês. É um cara que teve passagens por clubes ingleses como Derby County, como Hull City, mas nunca comandou algum clube da Premier League, como o senhor Maresca também não tinha comandado, né? Até que chegou. Enfim, então parece que o Chelsea vai apostar na juventude mais uma vez. Fora uma questão aí de debater a moralidade para a torcida do Strasbourg de ceder um treinador que faz um bom trabalho para o clube mãe, né? Dessa organização multiclubes. Eu imagino que não seja algo que agrade nenhuma torcida. Imagina num universo que ainda não foi traçado, o Bahia perdeu o Rogério Ceni para o Manchester City assim, né? Num estalar de dedos. Não sei como que dentro das engrenagens que nem sempre são bem azeitadas como a gente pensa no sistema multiclubes, isso acontece. O Rossini viajou para Londres, inclusive com os diretores do Strasbourg, que faz parte da Blue Co, que é a gestora do Chelsea, e também, claro, do Strasbourg, que na hierarquia fica como um fornecedor ao Chelsea e um preparador de talentos, né? Foi com o próprio Rossini que, caiu um lenço, hein? Que o Andrei Santos brilhou na temporada passada, né? Uma temporada tão boa na Ligue 1 que fez com que o Andrei Santos ganhasse chances até chegar aqui e ser protagonista de um ponto importante, considerando o contexto desse Chelsea nesse momento contra o Manchester City aqui no Etihad Stadium.